Bem-vindos, amigos do Faro Frame. Estamos aqui mais um episódio. Hoje vamos falar do filme Marley e Eu, mas de maneira um pouco diferente. Vamos fazer uma entrevista com um convidado especial. Vamos trazer aqui Rogério Garcia, que é um profissional do áudio, vídeo, cinema e TV, além de um entusiasta e ativista da causa animal. Vamos às curiosidades. Metendo o nariz no filme alheio. Curiosidade número 1. 22 cachorros diferentes interpretaram Marley durante o filme. Curiosidade número 2. Os pais de Owen Wilson, na vida real, interpretaram seus pais no filme. O maior problema de sua mãe era se lembrar de não chamá-lo de Owen. Número 3. Lançado no Natal de 2008, Marley e Eu bateu recordes de bilheteria, arrecadando quase 15 milhões de dólares apenas no primeiro dia. Número 4. Para dar a impressão de que Marley tinha um soro intravenoso, um tubo foi preso com fita adesiva à perna do cão e na outra extremidade havia uma bolsa escondida sobre o cobertor, fazendo com que o líquido fluísse para aquela bolsa e não no corpo do cachorro. Curiosidade número 5. Listado como um dos 10 filmes mais tristes de todos os tempos. Bom, pessoal, voltando aqui, comentar mais algumas curiosidades do nosso filme Marley e Eu, antes de nós partirmos para a entrevista. Esse filme teve um orçamento de 60 milhões e arrecadou quase 250 milhões ao longo do tempo nas bilheterias de cinema e depois quando lançou fora do cinema também, né? Ele teve alguns prêmios, não foram prêmios menores, né? O BMI Film and TV Awards, como uma parte da música, e o Teen Choice Award, como uma comédia romântica, né? Bom, sem mais delongas agora, pessoal, nós vamos partir para a parte da entrevista. Vamos falar um pouco mais aqui do nosso convidado, Rogério Garcia, é o produtor executivo e CEO da Videográfica Filmes. Ele é vegano e ativista da causa animal. Ele foi um dos pioneiros da computação gráfica no Brasil, profissional com mais de 36 anos de experiência no audiovisual, com passagens nas principais redes de TV do Brasil, Rede Globo, Band, SBT e Rede Record. Atualmente ele está finalizando a série de TV Animais Sem Lar, uma série de TV streaming que estreia em breve e vai fazer um raio-x da situação preocupante dos animais de rua, alertar a sociedade sobre esse grave problema de saúde pública, entender as origens do abandono e buscar soluções para o problema. Bom, muito bem-vindo, Rogério. Agradeço aqui pelo tempo e disponibilidade de participar do nosso canal. Bem-vindo ao canal Faro Frame. Gostaríamos então de começar aqui com a entrevista e esse filme, né, Marley é um filme engraçado, ao mesmo tempo é muito emocionante. Eu queria que você comentasse, como um ativista da causa animal, se você se emocionou com esse filme do Marley e Eu. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem. Então, meu querido, eu vi que quando você me convidou para a gente conversar, você me adiantou essa pergunta, né? Como é normal nas entrevistas a gente saber mais ou menos sobre o que a gente vai falar. E eu quis deixar uma surpresa para você, porque eu não assisti Marley e Eu. Não assistiu? Eu queria deixar isso como surpresa, porque eu jamais assisti um filme desse. Eu não teria condições. Eu, como ativista, como pessoa que não come animais, né? Porque a gente é vegano não é pela alimentação, a gente é vegano pelos animais, né? Claro. Então, assim, seria inconcebível que eu assistisse um filme desse. Em primeiro lugar, porque eu acho que deve ser um filme muito bobo, né? Um filme muito triste, em que eu choraria provavelmente o filme inteiro, né? Porque eu não posso ver nada, eu não posso ver cenas com animais. Eu sei que o animal está sendo torturado, né? Eu trabalhei em televisão, então assim, quando eu assisto uma novela eu vejo todo mundo atrás, né? Que câmera, luz, pessoal figurante, pessoal comendo sanduíche. Então assim, eu não consigo mais assistir filme a não ser que o filme seja muito bom, né? Sem ter essa falta de imersão, né? Então assim, o que eu queria te dizer, meu querido, é que eu não assisti, não assistirei e não recomendo que ninguém assista nenhum filme onde tenham animais, porque a gente sabe que a indústria americana de cinema explora animais. Isso é um fato, né? Um fato que todo mundo sabe, todo mundo faz de conta que não vê,
mas de fato você, ao assistir qualquer filme que tenha um animal, que seja protagonista ou coadjuvante, ou que esteja numa cena sendo orientado para fazer alguma coisa, ou que se espera dele que ele faça alguma coisa, que ele tenha uma reação, ele foi treinado, ele não tá lá porque quer, você sabe como é que é estar num set, às vezes a gente fica 12, 14, 16 horas tentando gravar uma cena, e tudo isso é muito frustrante, principalmente para um cachorro, que... todos os animais, né? Mas, sei lá, a gente é mais cachorros, gatos, animal, né? Passarinhos, né? Você deixar um animal num set de estúdio esperando que ele faça alguma coisa só para você ganhar dinheiro, é inaceitável. Desculpa, é inaceitável. Então eu não vi, não quero ver e não recomendo. Sim, essa questão dos maus tratos seria na questão mais no sentido de que o animal não é uma condição natural dele estar ali para fazer algo ensaiado, né? Verdade, então seria mais essa questão do treinamento, né? Não necessariamente todos... isso vem um questionamento, né, Rogério? Você considera que sempre existem maus tratos, ou o maus trato seria já nesse sentido de que o animal não é a condição natural dele em si, estar ali para fazer uma cena? Então, o fato dele não estar, dele não ser consultado, não é, sobre estar ali e ter pessoas ganhando dinheiro com ele a qualquer custo, né? Porque o custo de um estúdio é muito grande, então quanto mais rápido se gravar aquela cena melhor, e existem inúmeros relatos de que animais são obrigados a fazer cenas em que eles estão nervosos ou não querem fazer, mas enfim, respondendo a tua pergunta bem objetivamente, o negócio é o seguinte, sempre há maus tratos, independente de o animal estar ali porque quer ou que não quer, que já é a premissa básica, mas o pior de tudo é que um animal, quando é treinado, ele... 99% das vezes ele não só não está ali para isso, o animal não está ali para ser treinado, o animal existe no planeta para ser livre, aliás, como nós humanos, né? E o problema é que, sem dúvida, qualquer tipo de treinamento com animais, esse negócio de treinamento humanitário, adestramento, né? Abate humanitário, essa coisa é uma invenção que quem tem que defender o abate humanitário e o treinamento humanitário são os treinadores, não sou eu, que tenho certeza absoluta que que na maioria dos casos existe maus tratos, inclusive no treinamento. E não só no treinamento, como na questão da execução das cenas. Existem inúmeros relatos de espancamento de animais que não fazem aquilo que o diretor quer. Enfim, é um estresse danado. Isso é uma coisa inaceitável na época que a gente vive hoje, onde você tem outras maneiras de fazer animais em filmes, como com computação gráfica, por exemplo, né? Existem relatos de que um filme antigo, enfim, não é tão antigo assim, eu acho que é A Vida de Pi, que o tigre era feito com computação gráfica, mas tinha cenas em que o tigre era de verdade, né? E numa das cenas um tigre se afogou. Então tem inúmeros relatos de animais, de cavalos, aquele filme do Spielberg, Cavalo de Guerra. Cavalo de Guerra, né? Cavalo de Guerra. Não me lembro se o cavalo ficou machucado, se o cavalo morreu. Eu tenho aqui tudo anotado, mas depois eu posso comentar isso com você. Claro, tá bom. Dando sequência aqui no questionamento que nós tínhamos, um ponto que eu gostaria de levantar, Rogério, nós temos um selo que se chama No Animal Were Harmed, que nenhum animal foi ferido. De forma geral, esse é um selo da organização American Human Association, e ele, por muitas produções, usam esse selo, né, para dizer, olha, nenhum animal foi ferido nessa produção, né? Você acha que esse tipo de selo traz algum benefício ou segurança para os animais em geral? Pelo que eu estudei pra gente, na nossa conversa, como é que chama? Animal Human Association? American Human Association. Association. American Human Association. Ela é financiada pela indústria de cinema, ou seja, qual é a honestidade de uma empresa que recebe dinheiro da indústria de cinema, e qual é a isenção que essa empresa tem
para dar um selo, garantindo que não houve maus tratos num filme. Inclusive, eu posso depois mandar o link para você colocar no YouTube. A TV americana PBS, que é uma TV pública americana, no site da TV, eu fiz uma pequena tradução aqui, em que eles comentam que a revista The Hollywood Reporter revela uma longa história da American Humane Association de subestimar e subnotificar ferimentos e mortes de animais, e acusa a AHA, como eles chamam, de realmente conceder isenção de responsabilidade a filmes de programas de TV onde animais foram feridos durante a produção. O relato é como ele diz, né? É uma empresa que é financiada pela indústria de cinema. Inclusive tem uma moça que chama Barbara Casey, que era ex-chefe de produção da unidade de cinema e TV, mas ela processou... Tá aqui. Ela processou a AHA e a HBO por rescisão indevida relacionada à morte de cavalos no set de Luck. Não sei qual é o nome desse filme em português. Ela disse que seus apelos por um tratamento mais seguro para os cavalos foram ignorados pelos produtores do programa, que exercitaram sua força política e influência com a AHA e a demitiram como resultado. A Casey também disse... Então, se a pessoa estava reclamando, ela acabou sendo demitida. Normal, né? Isso é mais do que esperado. Casey também, que é a moça que eu acho que trabalhava numa empresa aí de cinema, também disse que a fim de proteger Steven Spielberg, isso aqui eu tô lendo uma tradução livre que eu fiz do site da PBS, que é a TV pública americana. Então a Casey também disse que a fim de proteger o Steven Spielberg, uma das pessoas mais notáveis e influentes da história do cinema, e devido ao volume de imprensa e outras publicidades que o filme obteve, a American Humane Society concordou em encobrir a morte de um cavalo em Cavalo de Guerra e dar ao filme de 2011 o crédito final de No Animals Were Harmed. Então, assim, tem vários relatos, como filmes que a gente não viu aqui. Um tigre de bengala usado, que eu já comentei, né, que se afogou. 3 puros sangues morreram durante a produção do drama sobre corridas de cavalo da HBO, Luck. Eu não vi, talvez você tenha visto, eu não conheço essa série, não sei a tradução em português. Mas é uma série da HBO onde afirma que 3 puros sangues morreram, né? Dentre as várias atrocidades reveladas pela publicação, que é o Hollywood Reporter, né, que manteve as fontes no anonimato, está o espancamento de um husky siberiano no set do filme de Resgate Abaixo de Zero de 2006, que eu não assisti, é claro, da Disney. E o Hobbit também, né, essa mesma... Eu não estou falando, não sou eu que estou falando, é o site da PBS, de acordo com a revista Hollywood Reporter. Eles falam que no Hobbit, Uma Jornada Inesperada, que eu acho que é a tradução do Google aqui, dezenas de animais entre cabras e ovelhas morreram desidratados, exaustos ou afogados. Em Piratas do Caribe, A Maldição da Pérola Negra, dezenas de peixes e lulas apareceram mortos na praia durante as filmagens que envolviam explosões no oceano. Teve muitas explosões, né? Mais de dúzias de animais, incluindo ovelhas e cabras, morreram de desidratação. Isso aqui é o mesmo. Enfim, as Crônicas de Nárnia, 14 cavalos sofreram ferimentos, e mesmo assim o filme recebeu o selo de No Animals Were Harmed. Enfim, então no resumo é que a companhia acaba passando pano muitas vezes e pelas influências políticas que tem. Eu acho que fica claro que a American Humane Society não tem isenção para dar esse tipo de selo, e que esse selo na verdade é uma bobagem pela pequena amostra de relatos aqui que eu pesquisei antes da gente conversar. E é como eu digo, independente de nenhum animal ter sido ferido, é muito difícil gravar com animais, entendeu? É uma falta de respeito. Sim. Assim como ir ao zoológico é uma falta de respeito, assim como os animais abandonados são uma falta de respeito. Ou seja, não é só no cinema que os animais são desrespeitados pelos humanos, né? Que só veem os animais como objetos para se ganhar dinheiro, né? O ser humano tem uma visão... Antes de trabalhar com cinema, como eu digo, eu sou também um defensor dos animais, e
E é inaceitável isso. É inaceitável que o ser humano em 2021, com toda essa evolução da humanidade, ainda continue a explorar os animais, seja para se alimentar, seja para puxar carroça, seja para fazer testes em cosméticos, seja para ganhar dinheiro com filmes de Hollywood, geralmente filmes de qualidade muito duvidosas. Inclusive, agora, em dezembro, a PETA, né, acho que em inglês se chama PETA, que é a People for Ethical Treatment of the Animals, se eu não me engano, ela fala que a série da Netflix, The Witcher, tem um problema monstruoso, em que os produtores aparentemente escolheram monstruosamente explorar um lêmure vivo e macacos esquilos entre os outros animais, em vez de usar imagens geradas por computador. Que, claro, é mais barato, né, do que você fazer. A indústria, isso aqui é um statement, um release, uma carta aberta da PETA, né? Que ela fala: a indústria do entretenimento normalmente separa prematuramente esses animais de suas mães e frustra suas necessidades instintivas de explorar, escolher companheiros, criar filhotes, razão pela qual o público gentil não deve assistir The Witcher. Isso é a recomendação da PETA, não é minha. Tá? Netflix que me desculpe. Isso Mas enfim. Eu queria pegar esse gancho da PETA que você comentou, né? O People for Ethical Treatment of Animals, que é uma ONG que se dedica a defender os direitos dos animais, né? Queria saber se existe similares aqui no Brasil da PETA, né? Porque eu entendo que essa é uma ONG americana, né? Ou ao menos internacional, né? Você tem visibilidade de outras organizações que existam no Brasil, aqui no Brasil? Eu não sei, até porque a indústria brasileira de cinema não é numa fase tão desproporcionalmente ruim, não é? Assim como o Brasil inteiro, né? Nós estamos vivendo uma fase muito, muito complicada, não só pela pandemia, mas por todas as consequências econômicas, e o cinema faz parte desse círculo, né? Desse círculo econômico, o ciclo econômico. Então, assim, o Brasil, eu particularmente não tenho essa pesquisa para falar com você agora sobre produções brasileiras que usam animais, mas eu acho, e também não existe nenhuma entidade voltada a isso, por causa, acho que até do volume de produção de cinema no Brasil. Mas, de qualquer forma, é sempre deplorável, na minha opinião, você usar um animal para ganhar dinheiro, seja de qual forma, seja qual a forma, seja puxando uma carroça, usado para testes em cosméticos ou para fazer filmes, enfim. Mas no Brasil, que eu saiba, não existe essa preocupação. Aliás, o Brasil né, como eu digo, se existem pessoas... Se existem crianças na rua jogando bolinha na frente do farol às 3 da tarde, numa cidade como São Paulo, e não são poucas, né? São muitas crianças na rua. Se existem crianças perambulando na rua pedindo dinheiro no farol, imagina os animais, né? O grau de preocupação que nós brasileiros temos com os animais se a gente não cuida nem das crianças, dos idosos, dos indígenas, né? Então, assim, realmente a gente fala em tom de uma entrevista comum, mas é uma tragédia. É que a gente está acostumado. Acho que o brasileiro já está fica anestesiado, né? Com tanta violência, tanta desgraça, né? Tanta falta de empatia, né? É tanta miséria nesse país que eu acho que as pessoas deixam os animais como uma coisa de né? Tipo, a gente que defende os animais, a gente sempre é taxado como desnecessário, como exótico, como chato, né? E não é assim. Os animais estão aí, assim como nós, e se a gente quisesse um futuro, se a gente quer um futuro melhor, a gente tem que incluir os animais nessa conta, seja no cinema, seja na natureza, né? E de todas as formas. Então, realmente eu não conheço nenhuma organização que tenha essa preocupação em
em supervisionar o cinema brasileiro, né? E eu sei que na publicidade tinha muita coisa, né? Mas hoje em dia, como a publicidade é tão diversa, antigamente eu tenho 60 anos, né? Então antigamente você via a televisão e você sabia, ó, esse comercial aqui usou um cachorro. Hoje em dia, você não tem como monitorar tantos comerciais que são feitos na internet, né? Então eu não tenho ideia de... Mas eu acho que seria uma coisa importante de se falar sobre os animais, principalmente na publicidade. Eu, quando eu comecei a trabalhar, isso aí, acho que já era época de 1986, alguma coisa assim e tal. Na final da década de 80, eu fui gravar um comercial para uma grande loja, que eu não vou dizer o nome, é claro, uma grande rede de magazines famosa e tal. E era um comercial de Páscoa. E eram 3 horas da manhã, o diretor colocava o coelho na bancada para gravar o coelho e tal, e o coelho fugia. O cara não teve dúvida, pegou o Super Bonder, enfiou no rabo do coelho, colocou o coelho lá, ganhou o dinheiro dele. E o meu com o Super Bonder, e o meu filho falava, que bonitinho, né? Porque passava na televisão naquela época, né? Não tinha YouTube ainda. Então a televisão era onde tudo acontecia. E aí o meu filho ficava olhando, que bonitinho o coelhinho e tal. Eu falei, putz. Ficou o coelhinho paradinho, né? Olha, que absurdo, muito, né? Absurdo. Então assim, você não pode provar nada a princípio, né? Porque é tudo muito... Mas assim, se você usar a sua imaginação para projetar a maldade humana, né? Que a gente sabe como o ser humano é cruel, é sarcástico, né? Se você projetar isso pro filme que você tá vendo lá do cachorrinho correndo, lá e tal, do Marley, foram 22 cachorros, você falou, imagina. 22 cachorros foram usados, imagina. Meu Deus, cara, 22 animais. E depois é o seguinte, aí todo mundo vai comprar o cachorro. Você faz um filme desses com um animal desses, aí no outro dia todo mundo vai querer comprar labrador. Sim. E aí uma explosão de labradores. É o seguinte, cara, eu não vou nem entrar no mérito da questão da compra de animais, porque a lei no Brasil permite que uma pessoa compre um animal. E em tese também, né, existem canis que têm qualificações para criar para reproduzir um animal, para vender. Embora eu acredito que animal não se compra, né? Enfim, mas eu não vou entrar nesse mérito. Porque isso aí dá problema. Aí depois a pessoa fala, mas o meu labrador ele é agressivo. Claro, porra, o cachorro nasceu de uma... né, imagina a condição, né, que ele nasceu. Porra, né? Entendeu? Então assim, a pessoa, porque o meu cachorro é agressivo, meu cachorro é neurótico, não sei o quê. Vai ver onde é que ele foi vendido, num pet shop, numa vitrine. O cachorro que fica num pet shop durante 3 meses, sei lá, 2 meses, o cachorro sai de lá completamente surtado, né? E as pessoas falam, não sei como é que o meu cachorro é tão surtado. Que até eu acho que é o caso do Marley, né? Pelo que eu vi, o cachorro ele não tem... o Marley, a dinâmica dele é ser um cachorro que ele Agora ninguém quer entender por que o cachorro é assim. Vai saber o que ele passou, vai saber como é que era a mãe dele, se não era uma cachorra de um quintal, um fundo de quintal, né? Os caras querem ganhar dinheiro vendendo cachorro nesses marketplaces aí, entendeu? É uma vergonha que no Brasil você entre no marketplace, entra na internet, procura aí labrador. Pô, deviam proibir isso, isso é uma vergonha. Bom, Rogério, aqui acho que a gente pode ir seguindo já para uma parte final da nossa entrevista. Você quer deixar uma mensagem final? Acho que a gente poderia citar a questão que nós estávamos conversando também sobre animais computacionais, desenhos animados, né? Nós chegamos até a fazer uma listinha aqui de alguns filmes. Se você quiser comentar, passar alguma mensagem antes de a gente falar dos filmes, a gente vai tentar, ao menos, tentar terminar com uma mensagem um pouco mais positiva, né? De que, enfim, tratar essa questão dos tratos animais acaba deixando um pouco para baixo, né? Mas tentar reverter um pouco aqui e deixar uma mensagem positiva para o nosso público, né? Infelizmente a vida não é um mar de rosas, nem o cinema, nem, né? E a gente que fala, porque os animais não falam, né? Então a gente que fala pelos animais, a gente não só tem que ter
credibilidade para falar, né? Tem que falar a coisa certa, e realmente não é uma coisa... É tudo muito bonito, mas assim, eu acho importante que no meio dessas nossas conversas a gente tenha um momento de reflexão também, porque a gente vai vivendo como se tudo tivesse legal, não sei o que, o mundo tá desabando, tá tudo, né, tá tudo de cabeça para baixo. Vamos combinar, a coisa não tem nada legal, né? Então, eu acho que nada contra a gente sentar na frente da TV, pegar pipoca e refrigerante, cerveja, sei lá, e ficar assistindo um filme bobo. Tranquilo, a gente precisa disso, mas a gente precisa pensar também, né, no que está por trás desses filmes com os animais. Portanto, é um assunto que não é um assunto light, não é um assunto fácil, mas que é fundamental, né? Que faz parte da nossa empatia pelo outro, né? Seja pela pessoa, seja pelo animal. Então eu acho importante essa reflexão. E em relação à computação gráfica é como eu digo, é a tecnologia, é o ser humano moderno, né, cara? O ser humano atual. Sim. Não é aquele ser humano que está lá explorando um animal num circo. Vou ver um macaco no circo. Hoje isso é inconcebível. Você tem um chimpanzé animal preso numa jaula pequena, né? Tudo mais. Tudo. Aí realmente é um maltrato bem visível, né? Mas o invisível do cinema é tão maltrato quanto, né? Porque sim. Aquilo que você não vê, né? Que é escondido de você. Então, tem assim, eu vou com a PETA. Boicote filmes que tenham animais. Não assista. Bote seu dinheiro em outro lugar. Assista filmes que tem animais em computação gráfica, Mowgli, Rei Leão. Não tem um animal ali, cara. Sim. Porra, é mais caro. Tem um bem recente que é o Okja, que é de um sul-coreano, um diretor bom. O Okja é muito legal também. É um filme que ele é animação e mostra bem essa questão do abate dos animais. Exatamente, né? É um filme que a gente que é vegano recomenda para as pessoas, né? Porque é um filme que trata um pouco dessa questão do veganismo, né? De você não comer animais. Sim. Mas é como eu digo, né, num planeta e num país como o Brasil, onde as pessoas ainda não se tocaram, é inconcebível pensar que daqui no ano 3000 as pessoas vão continuar comendo animais. É inconcebível, né? A própria pandemia, né? Tem uma tendência a se falar que a pandemia começou num tal de wet market na China, onde os caras vendem animais vivos e matam eles na hora, ou você leva eles vivos para comer e tal. Existe uma relação, inclusive, com o consumo de animais e a pandemia de coronavírus. Existe uma relação de consumo de animais com a gripe aviária, e tem a gripe suína, ou seja, essa criação de animais aí não só é uma crueldade, como também é um foco de doença e de falta de sustento. Não tem nada mais não sustentável do que a pecuária brasileira. Isso aí está no jornal todo dia. Tanto que teve um protesto no Bradesco, o Bradesco se enganou lá e falou que comer carne não era sustentável. Os fazendeiros começaram a fazer churrasco na frente do Bradesco. Mas não é sustentável. A pecuária brasileira tem mais boi no Brasil do que gente, se eu não me engano. Sim. Então, assim, é preciso refletir, é preciso gente como a gente que sai um pouco desse... que tem o privilégio de gostar e amar os animais e poder falar por eles, né? Mas o Okja realmente é um filme muito legal, eu recomendo. Esse é um filme que eu recomendo, porque é um filme... não é um filme bobo, é um filme bem legal, né? Tem alguns outros desenhos que são mais assim, eu vi mais todos infantis, da lista, né? que você Então, mandou, o Pets, o Bolt, Como Treinar Seu Dragão, que é o Wallace e Gromit, a Dama e o Vagabundo, que eu assisti esses dias, nossa. Todos os cães Tem merecem uma o animação que é do Tim Burton mais recente, que é o Frank Wynn, que é legal também, é um stop motion, né? Esse eu não assisti, mas você vê dos filmes que você mandou aqui, todos esses que não tem animais, eu acabei assistindo por um motivo ou outro. Às vezes você tá lá né, vai lá e assiste e tal, mas o próprio Rei Leão é fantástico. Tem muitas maneiras de se divertir sem crueldade, gente. Pelo amor de Deus. Sim, exatamente. Rodeio.
vaquejada. Gente, pô, nós estamos em Sim. 2021, caramba. Vamos acordar aí, vamos se divertir de uma forma mais eletrônica, mais humana, sei lá, mais... Sim. Né, menos medieval. Então tá certo, Rogério. Bom, você quer comentar alguma coisa da série? Então, pra a gente série, tentar finalizar? eu produzi uma série chamada Animais Sem Lar, tá? Produzida com recursos do PROAC, que é um programa de incentivo do governo à cultura, né? Um programa de incentivo à cultura do governo do estado de São Paulo, que continua firme investindo em cultura, né? E a gente tem que parabenizar o estado de São Paulo, porque ao contrário do governo federal, investe em cultura mesmo durante a pandemia, enfim. Então é um projeto seriado em 5 episódios, dirigido pelo André Buchatsky, produzido por mim, com o roteiro meu e dele, e que foi gravado no meio da pandemia. Então ele tem teve toda uma dificuldade para a gente gravar, a gente teve que fazer adaptações no roteiro e tal. Mas é uma série que eu falo assim, as pessoas falam, eu não vou assistir porque tem cenas de maus tratos. Não tem cena de maus tratos nenhuma. Quem quer ver cena de maus tratos de animal, tá cheio na internet. A série não é sobre isso. A série é sobre uma reflexão profunda sobre as origens, a causa e as soluções do abandono. Né? É uma tentativa da gente começar a pensar em resolver o problema dos animais abandonados. Então tem a participação da Luísa Mel, tem a participação do delegado Bruno Lima, tem a participação do deputado Fred Costa, que fez uma lei que aumenta a pena para quem maltrata animais de 2 para 5 anos de reclusão. Ou seja, hoje maltratar animal é crime e abandonar animal é maus tratos. E então a gente fala muito sobre isso e fala sobre uma coisa principal em relação aos maus tratos, que é a questão que a gente chama de teoria do link, ou seja, um sujeito que maltrata animais é um sujeito que está comprovado em pesquisas pelo FBI, tanto que nos Estados Unidos o crime contra animais é considerado um crime federal, porque a pessoa que maltrata animal, às vezes até na infância, na adolescência, isso aí é uma escada para o sujeito evoluir para maltratar humanos, pessoas vulneráveis, idosos, crianças, velhos, mulheres, enfim. Então, assim, além de ser uma crueldade, os maus tratos, ele está relacionado com outros tipos de violência doméstica, entendeu? São pessoas muito covardes que por um motivo ou outro, né, ou simplesmente por maldade, crueldade, acabam maltratando animais e maltratando pessoas. Então a gente chama atenção para esse olhar de que quem maltrata animais não só maltrata animais, não. Um dia pode estar maltratando seu filho, a sua filha, o seu pai, o seu avô, enfim. Então toda essa questão dos animais, ela por si só já é uma questão importante, mas também tem essa relação de ligação entre maus tratos e violência. Então a série deve estrear em breve numa plataforma, num canal da TV a cabo, que eu ainda não posso falar porque nós estamos em negociações. É negociação, né? Isso, tá e estamos aí aguardando também, depois da estreia na TV a cabo, quem sabe para uma estreia nas plataformas de streaming e também no futuro de outras formas mais acessíveis. Mas deve estrear em breve, deve estrear agora em março ou abril, e eu convido vocês todos para assistirem. Quem quiser saber mais é só entrar no Instagram ou então no site que é animaissemlar.com.br. animaissemlar.com.br, fica super fácil. A gente pode divulgar aqui também. Por favor, divulguem colocar junto, né? Porque as pessoas precisam acordar para essa questão da compra de animais em marketplaces, da compra de animais em pet shops que não tem a menor condição de vender um animal, tem feirinha de animal na rua, enfim, eu vou te falar, isso aí é um problema muito grave que merece uma segunda edição do Animais Sem Lar, uma terceira,
é um problema que está sim. escondido embaixo do tapete diante da magnitude de tantos problemas que a gente tem no Brasil. Tá certo, então, Rogério. Certo, meu querido. Obrigado. Você quer deixar alguma mensagem final? Amem os animais e, de preferência, não os comam. Considere veganismo. Com certeza. Obrigado, meu querido. Tá ótimo, então, Rogério. Muito obrigado pelo seu tempo e disponibilidade de participar com a gente aqui. Espero que tenhamos outras oportunidades de você poder colaborar com a gente no canal e trazer um pouco da sua experiência, do seu conhecimento aqui com a gente, né? Um abração, tudo de bom. Um abraço, vai ser um prazer. Obrigado pela oportunidade. Tá legal. Valeu, pessoal. Dessa forma a gente encerra então esse episódio especial. Espero que vocês curtam, compartilhem com seus amigos e nos indiquem se vocês gostam desse formato. Vamos seguir e fazer outras experiências dessa maneira, tá legal? Um abraço, até mais! Action!